Olá, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Então, nesse vídeo aqui nós trabalharemos um dos pontos, digamos assim, um dos principais pontos da filosofia da ciência contemporânea ou atuais, que é a questão de ciência e valores. Ou seja, essa matemática que se tornou muito interessante, muito presente na filosofia da ciência e nos problemas da ciência, principalmente depois da obra em filosofia, a estrutura das revoluções científicas, principalmente na questão da escolha entre as teorias, que os valores eles ocupam um papel importante, da obra, além de Thomas Kuhn, Larry Laudan e Hugh Lacey com esses dois livros, Valores e Atividade Científica 1 e Valores e Atividade Científica 2. Então, uma temática também, assim como o vídeo da aula anterior, é muito interessante. Ou seja, o que seria então e por que é interessante? É interessante por diferentes questões, mas vamos aos conceitos. Então, vamos tentar ver, digamos assim, qual é a relação entre ciência e valores. Então, de imediato, a gente pode dizer que as palavras valor e valores são usadas com enorme frequência e, com isso, seu significado parece óbvio. Ou seja, parece que a ciência possui seu valor, mas tem um valor científico. No entanto, e como acontece com muitas noções quando analisadas filosoficamente, não é fácil determinar com precisão o que se quer dizer com elas. Fala-se, por exemplo, dos valores de uma pessoa, de uma época, fala-se dos valores de um objeto, fala-se de conflito de valores, fala-se de valores econômicos, morais, religiosos, estéticos. Só que, será que todos, nesses casos, o referente, como aprendemos a dizer em filosofia da linguagem, é a mesma coisa? Será que sempre quando nós falamos valor, nós estamos nos referindo a exatamente a mesma coisa? Valores estéticos, valores morais, valores políticos, valores religiosos. Será que tudo isso são a mesma coisa? Se não são, o que os diferenciam? Se são, o que os une, o que os conecta? Então, de antemão, a gente pode dizer, e adoto aqui a sequência do livro do professor Alberto Cupani, que valor designa sempre uma propriedade de algo, algo valioso em algum sentido. Com a palavra valores, designamos certos tipos de propriedades, ou seja, essas propriedades podem ser o belo, o bom, o agradável, o justo, o econômico, entre outras coisas. De quê? Então é um valor, uma propriedade de algum objeto, de ações, de pessoas ou de eventos. Então, valor trata-se de propriedades pelas quais algo tem certa importância ou relevância para alguém em relação com seus desejos, necessidades ou interesses. Então, aqui nós começamos a verificar, digamos assim, que o valor ele é um aspecto relacional, ou seja, é uma propriedade de algo, ou seja, e alguém precisa atribuir, digamos assim, uh, e está ligado, digamos assim, a uma pessoa, a um conjunto de pessoas de diferentes modos. E aí, a primeira questão que se levanta é sobre a suposta natureza desses valores. Tá, será que os valores eles são objetivos ou são subjetivos? Há um consenso filosófico sobre isso? Então, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que em filosofia o consenso ele nunca é dado, digamos assim, de uma forma tão óbvia, tão imediata, tão simplista. Há alguns consensos, sim. A filosofia não é tudo aleatório, tudo contraditório, mas aqui em relação aos valores nós temos o que? Nós temos diferentes vertentes que vão dizer e vão apresentar argumentos do tipo subjetivos, consideram, por exemplo, os valores como propriedades subjetivas, ou seja, algo particular, algo do indivíduo. Autores como Protágoras, um filósofo pré-socrático, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Isso porque esses autores, de modo geral, eles consideram certos valores, como a beleza de uma obra de arte, estão manifestadamente sujeitos à discussão e mudança, sendo difícil considerá-los como existentes de forma independente.
Ou seja, eles são, primeiro, por que então eles seriam subjetivos? Porque eles podem variar, eles podem modificar, eles podem se alterar, eles podem oscilar de pessoa para pessoa e de tempos em tempos. Então, eles são o quê? Eles seriam dependentes do quê? Da nossa forma de ver, compreender, interpretar esses elementos. Ao passo que haveriam valores, como a utilidade de uma máquina ou a justiça de uma reivindicação, que não parecem reduzir-se aos seres humanos que pensam ou que julgam. Por exemplo, então alguns valores seriam subjetivos e outros objetivos. Então aí a gente poderia discutir, por exemplo, se a Mona Lisa ela é bela ou não, se o quadro O Grito de Edvard Munch é bonito ou não, se o quadro Guernica de Pablo Picasso é bonito ou não, ou seja, há bastante coisa que poderia ser a ser considerada. Por outro lado, há autores que consideram que os valores a natureza desses valores são objetivos, entre os quais estariam Platão, Aristóteles e Kant. Por quê? Porque para esses autores, aquilo que é moralmente devido não depende da vontade humana. Ou seja, não é uma questão subjetiva se eu devo mentir ou não devo mentir. É uma questão objetiva, não é uma questão subjetiva se eu devo matar ou não matar. É uma questão objetiva que não depende apenas de mim. Ou seja, todas as pessoas sabem que é errado mentir, que é errado matar. Então, há uma discussão filosófica por detrás que ajuda a fundamentar de uma forma bastante criteriosa, bastante rigorosa essa relação. E, neste caso, a questão da objetividade ela é dada por quê? Porque ela é compartilhada por outras mentes. Ou seja, não é uma questão particular, subjetiva ou emotiva do sujeito. Atualizando o debate, trazendo mais especificamente para a questão da ciência, os valores eles têm um papel importante. Por quê? Se os valores eles fossem privados, exclusivos meus, eu acredito que, eu considero que, eu, e subjetivos, que seriam meras criações minhas, não haveria argumento, diz Lacey, não haveria um argumento sólido que desse prioridade geral à tolerância em lugar da imposição autoritária dos valores de um grupo. Ou seja, então, ser tolerante, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser um valor objetivo, porque senão todos os valores estariam em tamanho pé de igualdade que se alguém quisesse ser autoritário, se alguém quisesse ter, digamos assim, elementos que fossem totalmente contestáveis, ele estaria teoricamente justificado a dizer que isso estaria válido. Então, aqui o ponto de partida, digamos assim, que nós adotaremos na filosofia da ciência, que esses valores eles estão presentes no quê? Eles estão presentes em outras consciências, eles são compartilhados comunitariamente, eles são critérios que orientam a escolha, a tomada de decisão de grupos, de cientistas, de pessoas que trabalham na ciência. Então, o primeiro ponto que a gente precisa adotar é que a ideia de valorar, digamos assim, é uma capacidade humana. Ou seja, nós atribuímos valor. A avaliação ou a estimação de valor é algo que realizamos constantemente e até mesmo irrefletidamente ao longo de nossa vida. E aí a gente pode dizer, digamos assim, a cadeira que você está sentado nesse exato momento, ela é confortável? Consideramos que o preço dela é adequado? Achamos o design bonito? Achamos que ela orna, digamos assim, com o ambiente que está aí? Ou ela é apenas um instrumento útil que eu preciso?
Ao mesmo tempo, nós acabamos rejeitando a conduta de alguém como imprópria, nos escandalizamos ante uma palavra como pecaminosa, denunciamos uma medida como injusta. Ou seja, nós somos seres, nós somos agentes valorativos. Ou seja, o valor não é algo estranho a nós. A miúde expressamos essas avaliações, nos denominamos juízos de valor, ou seja, nós emitimos juízos de valor. Agora, a questão é, como que nós emitimos esses juízos de valor, de modo geral, não na nossa vida cotidiana. Não, eu posso ter alguns valores que eu considero importantes e dos quais eu não abriria mão, mas na prática científica eu preciso fazer o quê? Preciso lidar com outros valores. A questão comunitária da legalidade, da fecundidade, do rigor científico é algo, digamos assim, que está que é diferente, digamos assim, dos valores que eu atribuo, digamos assim, ao preço do pão, ao sabor do cafezinho que eu aprecio, ou entre outras coisas. Então, essa discussão sobre valores, ela está pautada, acima de tudo, de uma forma, é um marco na filosofia da ciência, o trabalho de Lacey sobre valores e atividade científica, onde ele faz uma criteriosa análise dos valores entendidos. Os valores seriam aquelas propriedades que os seres humanos, que nós desejamos como convenientes ou necessárias para a vida ou para a vida humana em geral, ou seja, é algo inevitável. Então, desse modo, afirmar que fulano, beltrano, ciclano, os valores econômicos são os mais importantes, significa dizer não apenas que ele é capaz de avaliar objetos, atividades e empreendimentos como caros ou baratos, lucrativos ou prejudiciais, mas que essa classe de avaliação predomina sobre outras da sua vida. Ou seja, é um cenário, é um campo bastante interessante. De forma análoga, dizer que uma atividade humana se caracteriza por certos valores significa dizer que esse tipo de avaliação utilitária, estética, lhe dá algum sentido. E dizer que uma época privilegia tais ou quais valores significa dizer que as pessoas preferem certas propriedades pelas quais elas fazem a avaliação, seja o lucro, a harmonia com a natureza, a vontade de Deus ou assim sucessivamente. Então, novamente, estamos dizendo que valorar é um elemento, uma característica dos seres humanos. Por outro lado, os valores, enquanto fatores de orientação para a vida ou para a atividade, podem ser realizáveis ou constituir o que os filósofos denominam de ideias reguladoras, vale dizer, ideais que sabidamente nunca irão se realizar plenamente. Então, os valores podem ser inalcançáveis, praticamente, como metas, como condição de seguir, ou podem ser muito mais simples, muito mais práticos. E a primeira caracterização que a gente precisa saber aqui, feita por Lacey, é que existem valores pessoais. Ou seja, sustentar valores pessoais, então, envolve desejos de segunda ordem, desejos acerca dos desejos de primeira ordem que se desempenham no papel causal das nossas relações. Então, valores pessoais. Valores pessoais é aquilo que eu acredito. Eu acredito, por exemplo, que todos aqueles que gostariam de estudar deveriam ter um acesso público e gratuito a todas as instituições de ensino. Ou seja, que talvez não devesse ter sequer vestibular. Quem quisesse estudar deveria ter o acesso garantido à sociedade. Esse é o quê? É um valor de primeira ordem que eu acredito. Agora, se eu quiser afirmar isso e defender, por exemplo, na universidade ou perante os conselhos, eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo que esse valor de primeira ordem se transforme no valor de segunda ordem, ou seja, não apenas eu, mas eu quero que todos os colegas vissem a razoabilidade de defendermos isso. Muito provavelmente isso seria considerado o quê? Não haveria esse consenso.
Por quê? Porque os valores pessoais, eles são o quê? Eles são, na maioria das vezes, subjetivos. Então, dificilmente você vai ter um consenso pleno. Tudo bem, são valores, são elementos que nós acreditamos e que nós lutamos. Assim como vocês podem ter valores pessoais, por exemplo, que vão defender de que jamais irá trair um amigo. Outro para dizer, os amigos vêm e vão, então não importa se for necessário em algum momento eu passar a perna no meu amigo, aí perderei um amigo, mas logo em seguida virão outros. Então, espero que isso não aconteça. Né? Também acredito que a amizade é um valor fundamental. Mas então, esses são o quê? Valores pessoais. Temos os valores, segunda classe de valores, que seriam os valores sociais. Então, os valores sociais, eles são o quê? Manifestos nos programas, nas leis, nas políticas de uma sociedade e expressam nas práticas cujas condições eles proporcionam ou reforçam. Esses valores que se tornam articulados nas transições explicativas da sociedade acerca das espécies de instituições que têm sustentado e na retórica das suas lideranças. Aí nós temos o quê? Nós temos alguns valores, ou seja, que são sociais, ou seja, que precisam ser adotados não apenas porque eu acredito neles. Muitas vezes eles são instituídos, por exemplo, é um valor que nós devemos respeitar as regras de trânsito. Ou seja, a lei diz, sinal vermelho você não pode passar. Mas eu gostaria de passar porque eu estou numa boa velocidade, eu não gostaria de reduzir a marcha do meu carro. Isso vai ser blá 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 blá. Não, já é um valor social. Se você ultrapassar o sinal vermelho, o que as outras pessoas esperam é que você seja punido. Por quê? Porque é um valor que é compartilhado. Então vejam vocês, existem valores sociais que são manifestos através de quê? De diferentes formas. E isso já acaba, digamos assim, refutando a ideia de que todos os valores são subjetivos ou dessa natureza. Então, valores pessoais, valores sociais, e agora vem a classe de valores que nos interessa. Tudo isso foi um grande rodeio para chegar até aqui. Que seriam o quê? Os valores de natureza cognitiva, que desempenham um papel importante, um papel fundamental na escolha das teorias científicas. E é isso que a gente vai lidar aqui. Que seriam alguns tipos, como adequação empírica, ou seja, será que essa teoria ela consegue solucionar esses dados, esses fatos que aqui estão? Será que ela é consistente? Será que ela é simples? Será que ela é fecunda? Será que ela é fértil? Será que ela tem um bom poder explicativo? Será que ela lida com a certeza, com a verdade? Opa, aqui temos o que então? Não nos interessará nesse momento os valores pessoais. Esses valores pessoais poderão, por exemplo, interessar um psicólogo que vai tentar entender e ajudar a pessoa a solucionar alguns problemas pessoais que tem. Os valores sociais poderão interessar administradores, políticos, legisladores, um grupo de pessoas que estão preocupados com o bem comum da sociedade, ok? Mas para nós aqui interessam esses valores de natureza cognitiva. E isso por quê? Porque a ciência é um bem, acreditem, a ciência é um bem, a começar no plano cognitivo, pois o saber científico é considerado superior ao conhecimento vulgar. Embora nesses últimos tempos aí a gente tenha visto cada barbaridade. Mas sim, a ciência é superior ao senso comum. A ciência tem. A gente precisa dizer e a gente precisa fundamentar isso. Como que a gente mostra que a ciência é melhor ou superior ao senso comum? Pelos valores. Ou seja, os valores são fundamentais para a gente fazer o quê? Para a gente chutar, digamos assim, esse senso comum, esse esoterismo, essas barbaridades aí que tentam se travestir de ciência e ocupar o nosso espaço. Não, longe. Fora disso, ou seja, a ciência ela é melhor, ela é superior ao senso comum, por quê? Porque apresenta as melhores respostas para os problemas. Ela apresenta, digamos assim,
soluções que o senso comum jamais poderia pensar. Então, neste caso, e levando em consideração a aplicabilidade do conhecimento científico, ela também pode ser valorada pela atividade, pela utilidade. A ciência ela é muito mais útil do que o senso comum. Ela é muito mais útil, ela nos orienta caminhos, ela diz para onde podemos ir e por que não devemos ir para outros elementos. Mas, acima de tudo aqui, são esses elementos cognitivos os que serão utilizados para dizer e sustentar que a ciência é melhor do que o senso comum, de que a ciência é melhor do que a religião, do que a ciência é melhor, digamos assim, de explicações fáceis que são fornecidas aí. E aqui nós temos um campo muito fértil, muito importante, que precisa ser trabalhado, digamos assim, nos dias atuais, que é demonstrar que há razões, há motivos, há argumentos que sustentam essa afirmação. Entretanto, e como todos nós sabemos, as explicações da ciência nem sempre correspondem ao que julgamos como bom, correto, favorável, saudável. Ou seja, não pode surpreender, portanto, que a ciência também pode ser avaliada negativamente. Ou seja, quem gosta de, por exemplo, se eu gosto muito de vinho, de cerveja ou de bebidas em geral, eu posso dizer, eu gosto, eu vou tomar. Mas a ciência diz, se você tomar isso, seus triglicerídeos poderão subir e isso é prejudicial à saúde. Cara, maldita ciência. Eu gosto do meu vinho, eu gosto da minha cervejinha, eu gosto de tudo isso. E a ciência vai dizer, cuidado, cara. Então não vou acreditar na ciência, vou dizer no senso comum que se eu tomar um chá de erva amarga, eu posso tomar tudo isso. Ou seja, não, a ciência ela tem um compromisso com o quê? Com a objetividade, ela tem um compromisso com alguns critérios. E isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Essa discussão, digamos assim, sobre os valores que compõem, que estão presentes na atividade científica, vem, por exemplo, no mínimo, a discussão mais rigorosa, ela nem é da própria filosofia, ela vem da sociologia, com um autor chamado Robert Merton, em 1964, que ele escreve, digamos assim, sobre o ethos da ciência, que seria o quê? Que seria um complexo, um conjunto de valores e normas efetivamente temperadas, equilibradas, que se consideram obrigatórios para o homem da ciência. Ou seja, e aqui ele lista algumas normas, alguns elementos que seriam obrigatórios para todos aqueles que querem fazer ciência. Ou seja, seria considerado o quê? Como elemento a ser levado em consideração. A ideia do universalismo, ou seja, todas as teorias, para serem científicas, elas precisam ter o quê? Respeitar a universalidade. Ela funcionou para mim, então é ciência. Eu tomei cloroquina e até hoje não contraí o coronavírus. Ótimo, eu comi jujuba todo esse período e também não peguei coronavírus. Eu tomei cafezinho todos os dias e não peguei coronavírus. Ou seja, não importa se é para mim ou essa concepção aqui. Isso não faz, não dá legitimidade. Por quê? Porque as teorias científicas precisam ser universais. Ou seja, elas não podem ser particulares. Um outro elemento que compõe o ethos da ciência é a ideia do comunismo. Ou seja, o comunismo é de que a ciência deve ser livre para todo aquele que possua talento suficiente. Ou seja, a ciência não deveria ser reservada apenas para um grupo iluminado, digamos assim, de pessoas. Não, todo aquele que se sente capaz, que se sente atraído, que se sente desafiado à atividade científica, deveria fazer o quê? Deveria ter seu espaço garantido. Assim como os próprios conhecimentos resultantes dessa atividade científica, como produto de um processo social, não devem ser considerados propriedades particulares de ninguém. O conhecimento produzido pela ciência
de acordo com a tese de Merton, ele deveria ser o quê? Público. Ou seja, por isso que as descobertas científicas elas tendem a ser o quê? Eu descobri um novo planeta, vou guardar essa descoberta para mim. Não, você vai fazer o que você tenta dar publicidade a isso. Você deve, não apenas tenta, você deve fazer o quê? Tornar isso e submeter a testes, a experimentos. Por quê? Porque a lente universal ela tem de ser o quê? Tem de ser público. Exceto, como que nós vimos já em outros vídeos, na concepção da tecnociência, onde que o conhecimento ele se torna propriedade intelectual. Mas isso por quê? Porque há uma nova forma de fazer ciência. Um outro elemento que compõe o ethos da ciência, que seria a ideia de desinteresse, onde que seria condenado a prática científica com intenções outras que a obtenção do conhecimento comprovado. Eu vou me dedicar à ciência por quê? Porque eu quero ganhar prestígio, eu quero ser reconhecido, eu quero ser famoso, eu quero escrever meu nome em um Nobel de Química, de Física, de Medicina. Isso aí seria irrelevante, o desinteresse é o quê? O interesse fundamental da ciência, de acordo com Merton e do ethos da ciência, deveria ser o quê? O conhecimento, mas o conhecimento que estaria associado ao quê? À própria coletividade. E além disso, ele traz o quê? Um ceticismo organizado, ou seja, a ciência ela deveria ser o quê? Uma ciência aberta, uma ciência passível de ser revisada, uma ciência que precisa ser questionada, não uma ciência dogmática. Não temos evidências ainda, então vamos aceitar. Da onde? Isso não tem, digamos assim, legitimidade alguma. Então, o ceticismo organizado ele precisa estar presente na atividade científica. A própria originalidade de abrir espaço para que ideias novas surjam. O individualismo, a neutralidade científica são elementos importantíssimos que, principalmente a neutralidade científica, é um assunto que ainda gera muito debate, gera muita discussão filosófica interessante. E aí, então, esses valores de natureza cognitiva, que eles ajudam a fazer o quê? A discernir o que é uma boa teoria científica de teorias menos fundamentadas, de teorias mais problemáticas, ok? Só que aí a gente pode se perguntar, ótimo, mas existe alguma relação da ciência com valores não cognitivos? Por exemplo, sabemos ou parece estar claro que os valores cognitivos eles são importantes para a prática científica. O cientista procura desenvolver teorias aproximadamente verdadeiras, ele tem a preocupação com a simplicidade, com a coerência, com a fertilidade. Tá, mas será que só isso? Será que tem espaço na ciência também para questões políticas, religiosas, estéticas e morais? E aí a resposta é sim. Só que a gente precisa tomar um cuidado enorme de fazer o quê? De não reduzir toda a prática e toda a atividade científica numa questão determinada por valores não cognitivos. Ou seja, alguns valores não cognitivos podem interferir, mas eles jamais, aqui, eles seriam capazes de fazer o quê? De determinar a atividade científica. Para isso, para entendermos melhor um pouco a natureza e a relação dos valores, a gente poderia voltar a um teórico chamado Carl Hempel, onde ele diz o seguinte, o conhecimento científico pode apenas influenciar nossas convicções morais, fazendo com que mudem o conhecimento histórico e antropológico de outras práticas culturais, que pode fazer com que relativizemos, como se diz hoje em dia, nossos padrões morais, religiosos, seja se nos tornamos mais tolerantes, seja que nos tornemos céticos. Ou seja, então, de acordo com Hempel, ele pode apenas influenciar nossas convicções morais, mas não irá determinar isso. Ou seja, seria incapaz o conhecimento científico de promover tamanha alteração. A composição de Hempel coincide com a de Max Weber, que, meio século antes, havia sustentado que a ciência é como um mapa.
seja, na concepção de Weber entende a ciência como um mapa, no qual ela pode nos auxiliar para chegar a um lugar que decidimos alcançar, porém não pode dizer-nos onde devemos ir. Ou seja, somente faz sentido a gente ter um mapa se a gente sabe onde quer ir. E dentro desse querer ir, o mapa vai ser útil. Se a gente não sabe onde quer ir, desculpe, qualquer caminho serve. Eis o conselho da Alice no País das Maravilhas. Ou seja, recebido. Ou seja, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. A ciência pode fornecer-nos informação que nos sirva de instrumento para agir. Pode fazer-nos ver que um objetivo não é atingível. Pode também indicar-nos quais consequências efetivas nossas ações irão trazer. Digamos assim, elementos que vão modificar a nossa forma como vemos e compreendemos o mundo. Como as considerações anteriores, então, estamos no terreno da denominada neutralidade valorativa da ciência. Essa noção alude tradicionalmente a que a função da ciência se reduz à descrição, explicação e predição de eventos pesquisados, excluindo seu julgamento em nome de qualquer tipo de valores. Por neutralidade científica, então, entendemos o quê? A observância apenas dos valores cognitivos e um certo distanciamento dos valores morais. Ou seja, outros valores que não os valores cognitivos. Então, essa suposta neutralidade valorativa deve ser o quê? A observância, acima de tudo, dos valores cognitivos que temos. Então, por exemplo, não cabe a um cientista, seja ele um físico, um químico, um economista, um antropólogo, pronunciar-se sobre a beleza, a honestidade, o custo ou sacralidade dos fenômenos que ele procura explicar. Ou seja, se ele tem compromisso com a objetividade, não pode dizer, mas isso é muito belo, isso não é honesto, isso é sacro. Não. Por quê? Porque ele está fugindo, digamos assim, do campo dele. Ou seja, ele não pode invadir e contaminar a sua ciência com o quê? Com valores que não sejam esses de natureza cognitiva. Por quê? Porque aí não estaria fazendo o quê? Uma boa ciência. Ou seja, a observância dos valores cognitivos permite que a ciência seja feita de uma forma rigorosa, de uma forma precisa. Mas, à medida que isso não é observado e a gente naturalmente tende-se a falar a respeito de outras coisas, a gente está fazendo o quê? A gente está extrapolando. Então, de nada adiantaria, por exemplo, a gente dizer que um cientista falar sobre a sacralidade do universo. Parece ser o quê? Parece que ele está falando sobre algo que não conhece. Está falando sobre algo que não tem legitimidade. Ou seja, tentar explicar, digamos assim, a honestidade a partir de elementos físicos. Também não funciona. Químicos também não funciona. Então, é uma espécie de demarcação para dizer, deixaremos as pessoas falarem sobre aquilo que elas têm competência em seus campos. Assim, por exemplo, não corresponde a um biólogo afirmar que tais ou quais animais são belos. Por exemplo, se alguém está fazendo biologia, alguém que está assistindo isso diz, por quê? Porque isso não acrescenta nem verdade nem falsidade à sua teoria. Tampouco corresponde ou compete a um psicólogo aprovar ou censurar moralmente uma conduta estudada por ele. Nem a um sociólogo afirmar que a sociedade estudada é justa ou injusta. Caramba, como que não pode? Claro, não, ele não tem legitimidade para isso. Ou seja, ele não está adequadamente, ele está utilizando-se de critérios, de valores pessoais, que ele considera belo, bom ou justo, para algo que
não comporta esse tipo de julgamento. Então, a ciência ela é considerada neutra, neutral, em dois sentidos. Por um lado, querendo dizer que o conhecimento científico em si mesmo não tem qualquer conotação de valor. Uma teoria não é em si mesma bonita nem feia, moral ou imoral, justo ou injusto. Ou seja, uma teoria por ela ser imoral. Não, é uma teoria. É uma teoria, não compete a isso. Não compete a ser, é uma afronta à sacralidade. Não, não. Por outro lado, o conhecimento científico serve igualmente a qualquer contexto sociocultural. Por quê? Porque a ciência é um instrumento, então o valor de sua aplicação não reside nela, mas nos propósitos de quem a utiliza e decide sua utilização. Então, uma ciência pode ser neutra nesse sentido cognitivo, mas também neutra em relação à sua aplicabilidade. E aqui vem um ponto muito difícil de ser sustentado. Na ciência é um pouquinho mais fácil, mas na tecnologia, como que nós vimos essa diferenciação entre ciência e tecnologia, é muito mais difícil. Por quê? Alguém pode dizer, como a Associação Norte-Americana do Rifle, que diz: os rifles não matam pessoas, as pessoas matam pessoas. Isso é utilizado para defender a tese de que não tem problema armar as pessoas. Por quê? Um rifle não mata a pessoa. Quem mata a pessoa é a própria pessoa. E ela é o que pode matar com o quê? Com canivete, pode matar asfixiada, pode matar de susto, se for o caso. Mas aqui vem o quê? Vem uma temática de que a aplicabilidade do conhecimento científico ela é o quê? Ela pode ser neutra, mas é muito difícil você defender uma neutralidade quando que há agentes, administradores, governos, militares por detrás. Então, nesse sentido, a noção de neutralidade alude à convicção de que a ciência pura ou básica é autônoma, vale dizer que os critérios com que julgam suas práticas e resultados são intrínsecos a elas e que os problemas que os cientistas se propõem a resolver provêm de uma própria evolução do conhecimento, e não de outras áreas como tecnologia, cultura ou política. É um tanto quanto difícil de ser sustentado. Agora, algumas críticas em relação à neutralidade científica. Então, de antemão, espero que esteja ficando claro que os valores eles estão presentes na atividade científica. Só que, para mantermos a neutralidade científica, nós deveríamos fazer o quê? Observar os valores epistêmicos e os valores cognitivos. Epistêmicos e cognitivos aqui eu adoto-se como sinônimos. Já os valores morais, éticos, estéticos, esses aí estariam passíveis, digamos assim, de interferência da prática científica. Agora, algumas críticas referentes à neutralidade, a ideia de que a ciência seria neutra. No que diz respeito à ilegitimidade de interferir da informação científica, conclusões relativas à conduta humana, ou seja, normas morais ou políticas, isso não garante a neutralidade da ciência, porque a prática científica efetiva sanciona de fato, posições morais e políticas, excluindo outras. Ou seja, a forma de fazer ciência, ela pode ser o quê? Pode ser plural, pode ser única. E isso já é uma decisão política. Então, querer defender a neutralidade da ciência é muito difícil. Por quê? Porque a ciência poderia ser feita de uma outra forma. Logo adiante vai ficar mais claro quando que aparecer a questão dos valores. Mas aqui tem um exemplo. A ciência, tal como efetivamente é praticada na sociedade industrial, mostra-se de acordo com os princípios como a economia deve visar o lucro, e não, deveríamos prescindir do supérfluo. A tecnologia deve ser indefinitivamente desenvolvida, e não, a vida ou a natureza é sagrada. Ou seja, a ciência e a própria tecnologia já incorporam um conjunto de valores. Do tipo, a ciência ou a tecnologia deve visar o lucro. Não precisa ser dito, está dado.
seja, em nenhum momento a gente se depara com algo que possa fazer o quê? Que o supérfluo não seja interessante. Não. Acho que a gente nunca vê uma ideia de que precisamos reestruturar ou repensar ou construir tecnologias mais virtuosas. Não. Isso parece que já está dado, já está incorporado como certo. Então essa é uma crítica bastante importante. Outra que vem lá dos filósofos marxistas que criticam sempre a ciência, que pretensamente se abstém de julgar a sociedade, alegando que essa atitude resulta da alienação da prática científica com relação aos mecanismos sociais responsáveis pela existência das classes sociais e contribui a manter esse tipo de sociedade. Ou seja, os marxistas sempre vão deveria uma sociedade como uma sociedade melhor, mais justa, igualitária. Isso é um discurso incorporado de valores, que vão dizer, olha, se é uma ciência se diz neutra, ela não é neutra. Essa tua neutralidade aí está disfarçada de alguma coisa. Mas a ciência não seria neutra como vocês estão pressupondo. Há também o espaço aqui para a crítica de algumas filósofas feministas que vêm ganhando muito terreno assim, no debate, na análise dessas questões, que denunciam preconceitos androcêntricos, vale dizer, relativos a uma suposta superioridade do varão sobre a mulher, que permeiam pesquisas biológicas, antropológicas e psicológicas. E aí nós poderíamos citar, por exemplo, como apenas para ressaltar que tem mulheres prestigiadas que estão investigando isso, como a Sandra Harding, Ellen Longino, Evelyn Fox Keller, Donna Awrey, entre outras. A literatura aqui das mulheres ela é muito interessante, que diz, olha, há um discurso supostamente neutro que acaba justificando isso, do tipo, o espermatozoide sai numa disparada, em caminho supera todas as barreiras e chega lá até fecundar o óvulo. O óvulo tem um papel, digamos assim, meramente receptivo, passivo e receptivo, como seria o papel das mulheres. Já, por exemplo, a Longino ela vai dizer, olha, isso é uma narrativa masculina, porque foram os homens que interpretaram essa narrativa. Por que não a gente dizer, por exemplo, que o óvulo ele espelha, digamos assim, determinadas propriedades e essas propriedades são elas que atraem os espermatozoides do homem e indicam o que caminho que eles devem seguir. Por quê? Porque como é que um espermatozoide ia saber o caminho para se chegar até o óvulo se o óvulo não desse sinais, não indicasse o caminho para ser percorrido? Então aqui vem essa ideia de que essa suposta neutralidade ela é muito problemática. Entre outros pontos, digamos assim, aqui é um cenário muito legal, muito bacana. Então, as meninas que estão assistindo esse vídeo, que se interessaram por essa temática, tem muita coisa para ser estudada. Lacey, por sua vez, ele pretende distinguir entre três noções que a miúde são sistematizadas ou confundidas ao se falar de neutralidade da ciência. Ou seja, quando se fala em neutralidade científica, a gente não pode confundir imparcialidade, neutralidade e autonomia. Ou seja, a autonomia de a ciência poder investigar aquilo que ela pretende, de ela não ser censurada previamente. Imparcialidade, que ela tenha, digamos assim, a capacidade de executar os fatos. Bom, deixa eu voltar ao texto aqui que fica mais claro. Lacey reserva a denominação de imparcialidade para a prática de apreciar as reivindicações do conhecimento, por exemplo, uma teoria exclusivamente em termos cognitivos, adequação empírica, simplicidade e fecundidade. A imparcialidade faz com que seja ilegítimo aceitar ou rejeitar teorias em função de valores sociais em sentido geral. Não é porque há um clamor social, digamos assim, de que a ivermectina funciona para combater o Covid que
a comunidade científica deva, a partir daí, atribuir ivermectina, azitromicina, entre outras pseudo-drogas que comporiam, digamos assim, esse elemento contra a Covid. Não é. As pessoas querem tomar, há um clamor social para isso. Mas não há os valores cognitivos, digamos assim, não permitem fazer tal afirmação. Então, a ciência ela precisa ser imparcial, ela não pode ser distorcida por quem? Por elementos sociais, por valores sociais desse tipo. Assim, a ciência efetivamente existe. A ciência efetivamente existente pode ser considerada imparcial ou objetiva na medida em que seja produzida por critérios puramente epistêmicos. Porém, não é neutra, pois que reflete determinados interesses sociais. Esses interesses dificultam a prática de outro tipo de pesquisa, correspondente a outros valores sociais. Leite ilustra essas ideias com a análise entre agroecologia e a transgenia. Aqui é a ideia, digamos assim, de que a neutralidade é difícil. A gente pode lutar e defender a imparcialidade e a autonomia, mas a neutralidade é o ponto, digamos assim, muito difícil, como que já deve ter ficado claro na aula de hoje. Já a autonomia da ciência é, para a lei, um valor cada vez mais ameaçado pela necessidade de financiamento da pesquisa. Na medida em que a prática científica exige recursos, instrumentos, instalações, materiais, salários e toda aquela infraestrutura tecnocientífica que supõe dinheiro, os pesquisadores tendem a escolher os seus temas conforme assuntos privilegiados pelas agências financiadoras, seja o Estado, seja os próprios laboratórios. Então, vejam vocês, apenas para sintetizar essa questão de ciência e valores. Nós somos seres valorativos, nós valoramos o dia todo. A gente pode dizer que absurdo aquele discurso, que bonito, que bonita essa paisagem, que belo pôr do sol, que belo livro, que filme emocionante, blá 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 blá. Isso faz parte. Há valores sociais expressos nas leis, nos códigos, nos formas de conduta. Por exemplo, eu preciso se eu quero comprar algo, eu preciso pagar com o valor adequado, eu tenho direito de receber o troco justo, ou seja, todas essas normas eu não posso desrespeitar, digamos assim, os acordos de boa vizinhança, blá 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 blá. São elementos sociais. Mas tem valores que são tipicamente da ciência. Então, valores que ajudam a escolher o que é uma boa teoria científica daquelas que não são boas teorias científicas. Na maioria das vezes, as pessoas que não são da academia tendem a dizer ou a tentar dizer que a ciência ela deveria levar em consideração também os valores pessoais e os valores sociais. Mas isso não funciona por quê? Porque não deve ser assim. Porque aí nós estaríamos delegando ao trem a capacidade de dizer o que é uma boa teoria científica, uma boa forma de fazer ciência. Então, a ciência ela tem esse conjunto de valores, só que, sim, é difícil de dizer que a ciência é neutra. Por quê? Por todos os motivos que apresentamos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dizer que ela é imparcial, que ela não pode se curvar à medida que a ciência se curvar, digamos assim, à religião, ao clamor, às pressões sociais, a ciência vai entrar numa fase muito grande de obscurantismo e de estagnação. Ou seja, não que a ciência vá morrer, mas entrará num estado de obscuridade. E imparcialidade, ou seja, de poder investigar causas, problemas, temas que os cientistas julgam interessantes. E não que o Estado, que a empresa diga qual temática merece ser estudada e qual outra não merece ser estudada. Os órgãos de fomento eles são importantíssimos, mas não deveria competir a eles dizer o que deve ser estudado e o que não deve ser estudado, porque aí estaria inibindo
acima de tudo, a criatividade e a engenhosidade dos cientistas e dos pesquisadores. Ok, meus queridos? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço e até mais.